Vamos falar da favela, do mangaká da favela. Seguinte, mangaká da favela, mangazinho que saiu ano passado, 2024. Ele é publicado pela Itidinsha. Eu fiquei muito orgulhoso ontem porque eu tava procurando que nem um louco esse mangá lá na livraria e eu não tava achando. Eu fui na estante de lançamentos, né? E aí tava tudo virado lombado, assim. Eu falei, ferrou, vai ser difícil de achar, né? Aí eu falei assim, tá, eu vi que tava separado por editora, tipo Shueisha, Kodansha, Kadokawa. Falei, então vou procurar por editora. Qual que é a editora de mangaká da favela? Itidinsha. Eu falei, ok, vamos procurar a Itidinsha. Aí eu achei a plaquinha Itidinsha lá em kanji e aí achei o mangaká da favela. Enfim, aqui ó, tá falando aqui ó, lançamento simultâneo Brasil e Japão. Isso é muito legal, tá? Porque acho que é a primeira vez, né? É a primeira vez que tem um lançamento simultâneo, assim, de mangá. A editora é Itidinsha, né? E a revista que ela sai é na Whole Comics. Esse é o nome da revista, né? Ela é digital, então só dá pra ler pelo aplicativo, mas é tudo em japonês também, né? Então, no Brasil não é tão interessante. O autor, ele falou em português. Sim, o autor, o roteirista, né? Shohachi Hagimoto. O artista é o... Qual que é o nome dele mesmo? Minoru Taruro. Taruro Minoru. E o Hagimoto, ele tem um Twitter bem ativo e ele escreve tudo em português lá no Twitter dele. Porque quando teve essa coisa no passado, quando ele lançou o primeiro capítulo, a galera foi em peso atrás dele lá e aí ele começou a interagir com a galera brasileira. Então, que nem Ricardo, você que tá escrevendo mangá, quando você tiver alguma coisa, o Hagimoto ele tá lendo muito mangá brasileiro e ele posta o review desses mangá que ele lê lá no Twitter dele. Ele tá lendo muita coisa da galera do Brasil, que produz no Brasil, entendeu? Então, tem o GBN também lá, acho que é Gabriel, né? Ele também desenha mangá e tal. Conversa com o Hagimoto, cara. Ele responde a galera toda lá no Twitter dele, ele é bem ativo, ele é bem legal. Bom, enfim, depois eu mostro o Twitter dele aqui. Vamos dar uma folhadinha aqui. Eu já li o primeiro capítulo, porque quando saiu o mangá na revista também, vamos chegar mais perto aqui, né? Fica melhorzinho de ver. Ele lançou simultâneo em português também, né? Traduzido em português. Mas aí a galera perguntou, você vai lançar todos os capítulos? Ele falou que não podia por causa do contrato dele com a editora, né? Então o primeiro capítulo eles tiveram uma exceção e lançaram todo em português, mas o resto ele não podia lançar. Então a gente não teve digitalmente, mas agora a Panini tá lançando, acho que R$ 49,90 aí no Brasil. Aí aqui ó, São Paulo, Brasil, São Paulo, Guarulhos. Então ele vai para São Paulo. Aí aqui é o centro de São Paulo, né? Na Sé ali. Que tem a igreja. E aí aqui em algum momento ele tá andando por São Paulo e ele começa a andar numa favela, né? Eu não lembro agora se ele vai sem querer, como é que é, mas aí entrando na favela ele já vê uma pessoa ser morta na frente dele. Aí, e o moleque que matou o cara. Isso eu achei meio... É um negócio, né? Que é muito caricato, né? Porque quando a gente fala que as pessoas lidam com um pouco de naturalidade com a morte, com a violência que tem nas favelas e tal, não é que é um negócio cotidiano matar e morrer, né? Então, um moleque estudante da escola matou um outro cara e saiu de boa. É porque é um negócio que acontece muito, a violência e tal, mas não é uma coisa tão natural assim, como se as pessoas matassem da mesma forma que elas comem uma coxinha na rua, sabe? Isso aqui ficou um pouco, tipo, estereotipado demais, né? E aí é isso, assim, o cara acabou de entrar na favela, ele já viu uma pessoa ser assassinada na frente dele, já é roubado por 2 caras numa moto, entendeu? E já a polícia já vem pedir suborno pra ele, imediatamente.
E o policial falando assim, me dá dinheiro. Não é que ele pede um cafezinho, ele já fala direto, me dá dinheiro. Então, assim, não é uma coisa tão natural, assim, ficou muito... Essa foi a minha única crítica, né? A forma como ele retrata. Apesar dele ter usado 2 caras numa moto roubando, assim, eu achei maravilhoso. Se ele usou 2 caras numa moto, é porque ele estudou bastante, ele tá inteirado do rolê, né? De como funciona. Mas o fato do personagem entrar na favela, já vê um assassinato, já é assaltado e já sofre abuso policial, é uma coisa muito caricata, né? Porque é uma coisa que tá no cotidiano das pessoas, que acaba sendo naturalizada do tanto que acontece e nada se faz contra isso, mas não é uma coisa comum a esse ponto, né? As pessoas ficam revoltadas com assassinato, ficam revoltadas com assalto, ficam revoltadas com o abuso policial, mas não tem o que fazer, não é que tá naturalizado ao ponto de acontecer e feijoada, né? Aí o maluco aqui já ia dar um golpe nele também, e aí o moleque vem e ajuda ele. E aí não sei como que eles se comunicam. Enfim, tirando, isso é as primeiras 5 páginas ali, né? Depois a história vinga pra um lado aqui, onde ele começa... Ele conhece esse moleque que quer ser mangaka, que é fã. Aqui, ó, que legal. Meu nome é Hiroto. Boku wa Hiroto. Como você se chama? Kimi no na wa? É tipo isso, né? Não sei, tem uns kanji aqui que eu não sei. Kimi no namae wa deve ser. Joan. Tá, Joan, né? João. E aqui eles se comunicam de alguma forma, aquela linguagem meio super campeões, onde todo mundo fala japonês e se entendem, apesar de não serem do mesmo país. E aí as irmãs do João. E aí tem essa coisa aqui também, né, das pessoas abraçarem muito. Aí tem a menininha que fica abraçando ele toda hora. Aí aqui, ó, o moleque que lê Vagabond, Berserk, Sakura Card Captors. Tem essa referência aqui, ó. Nihon no Mangá Bakarida. Ele tá falando assim, tem muito mangá do Japão aqui, né? E aí o moleque começa a falar do sonho dele e tal. E ele lembra dele criança, porque queria ser mangaka também. Mas aí ele lembra do editor dele falando que ele é um bosta. Tô resumindo, tá? Enfim, muito legal. E agora com o mangazinho na mão, meteu uma feijoada. Aqui ele cagou na feijoada. Ó, peraí. O autor de Vagabond não volta mais com Vagabond. Ele tá focado no Real, né? Ele dá uma cagada na feijoada aqui, porque ele desenha como tipo um carê. E a feijoada não é assim, tipo um carê, né? Ela é mais bagunçada, mais cheia de coisa, mais espessa, né? Então, deu uma cagadinha aqui, mas tá bom, perdoável. O cara, ele nunca foi pro Brasil, tá? Ele estudou o Brasil por internet, fotos. É Young Animal, se eu não me engano, que ele publica. Não, confundi com o cara de Berserk, desculpa. Talvez ele nunca volte com Vagabond, É um dos motivos de eu nunca ter parado pra ler Vagabond pra valer, é isso aí. Enfim, ó, drogada. Ih, já, olha, a véia drogada matou o maluco já. Deixou o moleque de... Como é que chama? Não é aviãozinho. Mas no Brasil, em São Paulo não tem fogueteira também, né? Que é aqueles moleque que solta os fogos de artifício pra avisar que a polícia tá subindo o morro. Então não sei como é que desenrola a história aqui e tal, né? Só li o primeiro capítulo e achei interessante, a ideia é legal e tal. Só que tem essa visão um pouquinho estereotipada, mas ok, vai. É tudo que ele deve ter escutado da galera sobre favela, né? Sem estar morando em uma realmente. Acho que não tinha como ser muito diferente de como ia ser a visão dele, né? Seria muito interessante se ele conseguisse ir pro Brasil e visitar uma comunidade um dia, né? Pra ele ver a realidade e tal. Tipo, real, né? Real, realidade. Seria muito interessante. Tirando isso, a arte dele do Taruro Sensei aqui é muito bonita. Né? Os personagens são muito bonitos, expressivos e tal. Gosto muito. E é muito legal o fato de o mangá tá mostrando um pouquinho do Brasil, né? Mais português. Afinal, como eu tirei o visto para poder viajar ao Brasil? Vou chegar em São Paulo em aproximadamente 3 dias. Ué, ele voltou pro...
Como assim? Consegui tirar o visto pra poder viajar ao Brasil? Que visto é esse? Por isso eu vejo barulho de bombinha no meu bairro. É um aviso? Que tem uma favela aí perto. O sensei... Ah, ele voltou pro Japão? Ah, que ele tá no Japão. Ele volta pro Japão, então... Provavelmente ele começa a desenhar um mangá novo e o editor dele se interessa. Aí aqui ele manda mensagem pro João falando que tá voltando pro Brasil. Aí o João todo feliz. O sensei tá voltando pra São Paulo daqui 3 dias. Pergunta, o Chapolin Colorado é conhecido no Japão? Cara, boa pergunta. Acho que eu nunca vi nada do Chapolin aqui. Eu acho que não, cara. Porque tem referências, né, do Chapolin, tipo em... Acho que o One Punch Man tem referência ao Chapolin, né? Caralho, acabou pesado, hein? O maluco deu um tiro na cabeça do João, pegou de raspão e ele puxou de volta. Se Chaves é conhecido, provavelmente o Chapolin também deve ser, mas não deve ser algo famoso, não. Cara, então, muito legal. A gente tava falando sobre a questão de provavelmente vai ser cancelado rápido. Se eu não me engano, não é uma revista semanal, deve ser uma revista mensal. Então saiu, tanto que saiu acho que o capítulo 19 agora. Em coisa de 1 ano foram 19 capítulos. Provavelmente é mensal. Não é mensal. Será que é quinzenal? Deve ser quinzenal, né? O mangá da favela. Então, aí tem o site da Itidincha, né? Se alguém quiser. Deixa eu mostrar aqui. Cadê? Não, peraí. Capítulo 9 do Mangaká da Favela foi atualizado. Não, então são 9. Quantos capítulos tem essa edição aqui? Não tem. Ah, tem. Ah, são só 5 capítulos, ó. São 5 capítulos, é que tem mais páginas, né? Então é mensal, provavelmente mesmo. Não é mensal, pô, porque esse é o capítulo 9, saiu. Quando foi que ele postou aqui? Saiu 16 de abril agora. Começou em julho do ano passado. São 9 capítulos aí que tem, é mensal, pô, que ele publica, né? Enfim, o que eu queria mostrar pra vocês, deixa eu abrir aqui. Aqui. É o Twitter do Hagimoto Sensei, né? E aí ele postou aqui, peraí, que eu vou pôr o áudio. Opa, cancela. Tá o áudio aqui que ele postou esse videozinho aqui no Twitter dele, ó. Olá, povo brasileiro. Hoje é a data de lançamento do primeiro volume do livro Mangaká da Favela. Se você estiver interessado, visite o site da Panini Review. Um grande abraço. Olá, povo brasileiro. É muito bom, né? Ele mandou um português aqui, olá, povo brasileiro, falando do lançamento do mangá, né? Pela Panini, Planet Mangá. Ah, então, você segue ele, o Twitter dele é bem legal, cara, ele é bem ativo e fala com a galera do Brasil bastante. Então a gente tem um mangá aí bem próximo, né, do mangá original, achei bem legal. E o sotaque dele, não é nem sotaque, né, porque ele provavelmente decorou essa frase, não é nem que ele aprendeu a falar em português, né, provavelmente decorou aí pra poder mandar essa mensagem, mas mandou bem demais.
Aqui, ó, ele falando sobre a máscara. É legal a gente ver isso porque acontece muito, né? Ó, o moleque perguntou, né? Os mangakas utilizam máscara como uma cultura ou é somente pela privacidade? Sempre tive curiosidade de saber se é por conta que todos têm cuidado muito com a privacidade ou só uma brincadeira ou cultura. E ele responde, ó. Já fiz várias declarações no passado, mas não contei aos meus pais que sou um mangaka e não deixo que eles ouçam minha voz quando estou lidando com japoneses. Para muitos mangakas, a privacidade é mais importante do que a popularidade e a glória. É bem isso, né? E tem o caso que a gente já ouviu muito falar sobre do assédio, né? Que essa galera sofre e tal. Mas é legal. Tem uma entrevista dele aqui para a história de um sonho que transcende fronteiras. Eu quero saber. Ele deu uma entrevista aqui para Olá Brasil. Hagimoto-san. Procurando aqui coluna comentário do Sabiá. Ele fala aqui: a escolha de meter a história favela foi influenciada por um impacto profundo que Hagimoto teve ao assistir ao filme Cidade de Deus, recomendado por um amigo brasileiro. O que é curioso porque Cidade de Deus é no Rio de Janeiro, né? Embora seja uma obra com elementos ficcionais, a maneira como a realidade da favela é retratada no filme teve um impacto tão grande que me fez pensar, eu também quero retratar isso. Além disso, pensei que se, ao escolher uma favela como cenário, poderia despertar o interesse dos leitores japoneses, e também acreditava que isso ajudaria a superar a rigorosa exigência das editoras de revistas comerciais. Pesquisou sobre o Brasil por meio de internet e livros, mas no final sempre contou com a ajuda de seus amigos brasileiros para confirmar as informações e até recebeu fotos. Alguns desses amigos moram em favelas, eles são tão dedicados que, para cada pergunta, me respondeu com 10 ou 20 respostas. São os melhores colaboradores que eu poderia ter. Então, assim, não é baseado em nada, né? Ele estudou bastante para fazer e tal. E eu acho que essa forma que eu reclamei, né, de como ficou um pouco... Não é caricato, qual que é a palavra? Meu Deus, estereotipado, né? Eu acho que, não sei, assim, me incomoda um pouco, mas também não é algo que fala assim, puta, não vou ler esse mangá, né? Tanto que eu comprei o mangá, já sabendo disso. Então, não vejo como um grande problema, não, de tipo assim, um japonês querendo falar do Brasil. Não acho que é isso, não. Ele já mostrou já o respeito que ele tem pelo Brasil bastante aí e pesquisou bastante, né? Quanto ao desenvolvimento futuro da trama, Hagimoto afirmou que não pretende simplificar as dificuldades da realidade dos personagens. Não quer tratar os desafios de forma otimista demais. Tornar-se um criador profissional é difícil. Sair da pobreza também é um processo longo e complicado. Quero mostrar como os personagens enfrentam essas dificuldades e talvez nem sempre consigam superá-las. Ixi. Os leitores brasileiros têm sugerido que a história se expanda para outras regiões do Brasil. Puta, isso seria interessante. Como a Bahia e Minas Gerais. E Hagimoto revelou que tem interesse em explorar essas novas localidades. Mas só que isso dependerá do sucesso da série. Quando continuar com todo o meu empenho e dedicação nessa obra, espero que os leitores sigam apoiando e acompanhando a história. Acho que seria muito interessante, assim, pensando no quesito da história. De repente ele começa a fazer o mangaka da história, né? O Hiroto, o personagem, o protagonista, começa a lançar um mangá mostrando o Brasil, né? Que é o que ele tá fazendo. E aí, de repente esse mangá começa a fazer muito sucesso no Japão. E aí ele começa a ganhar um dinheiro. E aí com esse dinheiro ele começa a viajar pelo Brasil e mostrando os vários Brasis, né? Isso seria muito interessante, né? Porque no momento, isso para ele poder levar o moleque junto, né? O João, né? Porque, se só vai o Hiroto e ele abandona o personagem do João, acho meio caído, né? Porque o João que meio que reacendeu essa fome por mangá do personagem do Hiroto. Então,
Acho que seria interessante ele ganhar bastante dinheiro para ele poder viajar ao Brasil sem trabalhar, né? Sim, sem trabalhar num emprego fixo, né? Ele lança o mangá dele no Japão, mas isso dá pra ele fazer do Brasil viajando, né? E aí o mangá dele também vai se alimentando dessas experiências dele e ele leva o João junto pro João também viver essas experiências com ele. Acho que porque pra mim os protagonistas são o João e o Hiroto e não só o Hiroto, né? Então seria interessante, seria legal ver ele mostrando vários Brasis, assim, né? Vai pro Nordeste, vai pro Norte, vai pro Sul, né? E também o próprio São Paulo fora das favelas, né? Seria interessante também. Bom, então queria mostrar isso aqui. E aí aqui é o site da Ichijin Plus, né? Onde ele publica o mangá. Esse é o capítulo 9. Vai tudo em japonês, né? Vamos ver pra onde que vai essa belezinha aqui, né? Acho muito legal o fato de ser publicado simultaneamente no Brasil, como eu falei também, é muito legal. Muito diferente. Então, vamos ver, né? Pra onde que vai esse negócio. Ô, cacete, eu esqueço que é essa tela aqui agora. Vamos ver. Muito legal, muito legal.